acontece? Isso aí vai incomodando a agenda do GO, vai incomodando. E o que acontece? Eles têm que fazer determinadas adaptações, têm que fazer determinados, não é? Contornos. A agenda é sempre aquela: reduzir a população em um percentual absurdo, 70%, 80%, implementar essa infraestrutura de inteligência artificial para fazer a gestão, manter meia dúzia de gatos pingados aí, escravinhos, com uma elite totalmente imbecilizada e serva dessa galera, e é isso aí, o resto que se lixa, eles não estão nem aí. A gente tem que entender o seguinte, gente: essa turminha Anunnaki, eles não estão nem aí para cá, para a Terra, para onde a gente está agora, né? E também eles têm total desdém pela humanidade, inclusive seus laranjas. Eu já falei várias vezes aqui, né? E esse pessoal aí se acha que está protegido porque trabalha, porque serve esse pessoal, não entendeu que são totalmente descartáveis, né? Totalmente, todos. Os Anunnakis não estão nem aí para esse pessoal. E a gente vê como determinadas situações, quando vem à tona, como eles são descartados mesmo, ou então cancelados, né? Você vê a situação, essa do Epstein aí, esse escândalo, que eu convido a vocês, gente, pesquisem isso daí. Pesquisem. Se tem problema de língua, usem as ferramentas de tradutor. Tem um monte de ferramenta de tradutor aí. Façam isso para vocês entenderem o que está acontecendo, para entenderem o nível de comprometimento dessa gangue, dessa oligarquia, com essas práticas absurdas, loucas, e como essas práticas os tornam reféns desses grupos. É uma camada, né? Tem essa elite, aí tem os seus laranjas, tá? E tem os Anunnakis. Os laranjas conversam com os Anunnakis. Os laranjas conversam com as elites, vamos dizer, com essas oligarquias. As oligarquias não conversam com os Anunnakis, tá? Mas aí o que acontece? Existem determinadas pessoas, não é, que são chaves para promover esse controle. Esse Epstein é um, né, que eu não acredito que ele se cancelou, eu não acredito nisso. Ou então que cancelaram ele, eu não acredito. Pode até não ter informação, nossos parceiros não falaram absolutamente nada disso. Eles já tinham falado muito tempo atrás, eu já falei várias vezes isso, de que nossas lideranças todas são um bando de psicopata, para não usar outros adjetivos. Tanto é que ele fala mentes criminosas. E várias situações que, inclusive, o querido Bilu, no de Bel, 15, 16 anos atrás, deu umas descrições para a gente que eu nem acreditei, né? Com a pesquisa que se vê. E agora, o que eu venho lendo, né, vendo sobre esses arquivos do Epstein, corrobora tudo que ele falou 15 anos atrás, 16 anos atrás. E que a gente dava pincelada, mas não falava tão abertamente, né, desses assuntos. Primeiro, porque a gente não tinha ainda a pesquisa, não tinha o entendimento ainda. Eram apenas as informações deles. Porque a gente faz muito isso, não é? Isso é importante entender. Não é só, Bilu falou. Não, a gente vai atrás, pesquisa, ele incentiva, direciona para justamente calçar a gente. Não só com, Bilu falou. Não, tem que ir atrás da pesquisa e corrobora um monte de coisa que eles vêm falando. Eles vêm falando, esses inúmeros conflitos, essas inúmeras situações aí, vamos dizer, na questão da saúde, vamos botar desse jeito, né? Das pandemias, né? Eles vêm falando disso há muito tempo, né? E tá engatado aí para voltar. A gente não sabe ainda, não tem detalhes, mas ele já deu uma pincelada disso em 2023, hein, gente? Ele falou que estavam planejando, estavam fazendo testes, estavam analisando determinadas situações, inclusive para usar componentes que não existem aqui, para justamente impedir qualquer tipo de defesa, né? Mas ele não deu data, não explicou, não falou, não deu janela, não falou nada. Ele falou que eles estavam planejando, nunca mais falou nada, então a gente não sabe se de repente eles mudaram a tática. Porque é aquele negócio, vamos dizer, todo esse esforço, né, de repassar conhecimento, feito por inúmeras pessoas em todo o mundo, tá tendo um efeito, está surtindo um efeito, né, em que a população está mais ou menos se esclarecendo.
Daí está começando, opa, peraí, está começando vamos com calma. Então eles têm que mudar um pouco a estratégia. Por isso que eles querem tanto, né, censurar a internet, acabar com as plataformas todas. Eles estão fazendo isso gradativamente para não dar um choque. Eles vão fazer isso, tá? Vão fazer isso. Vamos dizer, a estratégia que eles adotaram é esse negócio de vamos proteger as crianças, né? Na Austrália, na União Europeia, está passando leis, não é? Para justamente cercear o acesso às redes sociais até 14 ou 16 anos, eu não lembro. Mas isso é censura já, gente. Querendo ou não querendo, isso aí eu acho que é o papel dos pais, não é do Estado. Como é que é isso? Mas eles já estão fazendo isso, aquela técnica de jogar o sapo na água e ligar o fogo, deixar esquentar devagarinho, porque aí ele não pula fora da panela. Eles estão fazendo isso, não é? Essas políticas deles aí, isso daqui tem as regras da comunidade, tudo arbitrário, tudo inventado, aí sai desmonetizando, sai censurando, deletando coisa. O que é isso? Né? Por que determinadas, uma ou outra plataforma, tipo o Rumble, não existe isso? E aqui sim, né? Por que será? É óbvio, né? É quem está pilotando a coisa. Né? Então, assim, a agenda está acontecendo, as coisas estão se desenrolando. Esse conflito aí pode ter inúmeras, vamos dizer, inúmeros desdobramentos que de repente o pessoal não está vendo. Vejam que o GO, vejam que as oligarquias mundiais aí, o pessoal está querendo mudar o sistema nosso financeiro e econômico. Querem tudo digital, CDBCs, que de repente nem vai ser mais assim, justamente pelo esclarecimento da população. Pessoal, as pessoas, há uns anos atrás, não sabiam o que era CDBC, né? Que são os tokens emitidos, né? Moedas digitais emitidas pelos bancos centrais de seus respectivos países. Isso daí não era tão conhecido há uns anos atrás, poucos anos atrás. Hoje em dia todo mundo mais ou menos sabe o que é, tem ideia e não quer. Quem entendeu que é uma complicação isso daí. Mas aí o que acontece? Você vê os bancos tokenizando, né, já criando seus blockchains que conversa com os blockchains dos bancos centrais, eles já estão tentando ter um outro caminho, mas sempre com o objetivo de digitalizar. Né? A gente vê a China, o sistema chinês aí totalmente digital praticamente. Eu venho acompanhando esses YouTube, tem uns YouTubers bem interessantes, inclusive brasileiros, né, que estão viajando na China, a gente vê tudo digital, não tem moeda, não tem nada, é tudo digital, mas aí tem aquele negócio. Né? Os chineses que não cumprem determinadas situações, aí não pode passar de bairro para outro, né? Não pode entrar em avião, não pode viajar de trem. Inclusive, eu tinha visto outro dia vários desses jovens, né, que o credit score, não é vamos dizer, a pontuação social deles, né, aqueles que não obedecem direitinho essas regras todas, né, virou até meio que sem teto, né, porque não pode alugar carro, não pode alugar apartamento, não pode. Aí fica dormindo na rua, um negócio assim surreal. Né? É uma prisão digital. O modelo que eles querem copiar aqui é o chinês. Não é? Então, o que acontece? Eles precisam primeiro detonar esse nosso. E eles estão correndo com isso daí, gente. Olha os efeitos desse conflito aí. Estava vendo que já determinados mercados da Ásia, por exemplo, Tailândia, não é, estão começando a restringir negociação de ouro e de prata, porque o povo está correndo, não é, para ouro e prata. E é o principal, vamos dizer, vamos dizer, ativo que protege dessas crises. Né? Principalmente na Ásia, eles entendem isso. Né? Isso é milenar, já é histórico para eles. Eles vão atrás de ouro e prata. Então, para evitar as especulações, já começa a congelar. Aí você tem o Irã lá, o Estreito de Hormuz, onde passa, transporte de petróleo. Pode afetar a oferta de petróleo. Aí está o Irã mandando míssil para, inclusive, Dubai. Né? Eu estava olhando, Abu Dhabi, detonou um monte de coisa. Conversei com pessoas lá, né? O pessoal de Dubai também caiu em Jumeirah, que é uma região nobre, né? E parece que interceptaram drones que estavam indo para o Burj Khalifa, aquele prédio gigante lá. O negócio está complicado, gente.
Isso aí vai afetar muito a confiança, não é? A segurança aparente desses lugares. Muita gente, não, Dubai é uma maravilha, um paraíso. É complicado, gente. Olha aí a desestabilização que está acontecendo. Pelo que eu vi hoje nas notícias lá, mais de 20 mil pessoas presas em Dubai. 20 mil pessoas. Imagina a gente estar lá em Dubai, você voltar para o Brasil não consegue. Espaço aéreo fechado, míssil caindo. Pô, que doideira é essa? Só que aquele negócio, o governo de Dubai vai alojar todo mundo, vai botar todo mundo em hotel, bancar, com certeza, senão eles vão fritar o filme deles, porque o turismo é muito importante para eles, tá? Além de outras coisitas, né? Mas olha só a instabilidade aí no Catar, no Bahrein, até na Arábia Saudita caiu, não é? Ou seja, uma loucura, olha o que está acontecendo com Israel. É surreal, gente. Para quê, né? E para quê? É aquele negócio, eles não estão nem aí, eles estão cumprindo aquela agenda, gente. Eles não estão nem aí, eles precisam cumprir essa agenda, vamos dizer assim, né, de apocalipse, de coisa, né? Precisam cumprir isso daí. Isso aí é ordem lá de cima. E vão cumprir, hein, gente? Isso aí pode escalar até numa razão, né, numa intensidade assim louca, né? Muitos analistas independentes americanos estão falando das células secretas que tem pelos Estados Unidos com esse pessoal que estão sendo ativadas, vão começar a tocar o terror. Gente, é o cenário que o GO está sonhando, né? Porque uma desestabilização dessa, inclusive dentro dos Estados Unidos, da Europa e tal, porra, isso é o sonho deles, né? Emergência, vamos todo mundo em casa, aí começa com aquelas restrições todas.